Fala galera, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Manarino para mais uma aulinha super legal de língua portuguesa aqui no canal, beleza? Hoje a gente vai trabalhar um assunto, né? Obviamente mais recorrente na Gran Rio para o Banco do Brasil. Porém, se você vai fazer uma outra prova que no seu edital traz a colocação dos pronomes, né? Que nós vamos ver a colocação dos pronomes oblíquos. Você pode assistir essa aula porque a base do conteúdo é o mesmo. Beleza? É a mesma, perdão. Então você vai perceber que quando eu trabalho a colocação pronominal, independentemente da banca, o que você precisa saber de nivelamento do conteúdo está aqui, tá? Então fica bem tranquilo. Ah, eu não vou fazer Banco do Brasil, mas eu vou fazer TJ, eu vou fazer polícia. Cara, assista a aula, pegue as dicas que eu vou colocar aqui e depois você vai fazer as questões da sua banca, tá? Quando você for fazer a questão da sua banca, é só você analisar se tem alguma diferença muito significativa, o que eu acredito que não tem uma diferença muito grande, pode ter uma diferença mínima para um caso ou outro, mas muito grande não vai ter não, tá? E aí com certeza você vai conseguir fazer uma boa prova também, beleza? Então vamos lá, já deixei aqui também meu Instagram na tela, beleza? @professor Rafael Manarino. Se você precisar de alguma dica ou de alguma ajuda, é só você me chamar lá. Beleza, galera? Então hoje nós vamos falar exatamente sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Galera, eu vou tentar aqui ser bem breve, tá? Mas é uma aula, então provavelmente o vídeo vai ser um pouquinho mais extenso. Eu coloquei exercícios também ao final da Gran Rio. Então fica até o final para você ver a resolução dos exercícios, beleza? Para você tentar fazer junto comigo, tá bom? Então, ó, os pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, eles se ligam a verbos, tá? Eles se ligam a verbos. E qual é a diferença do oblíquo átono para o oblíquo tônico? O oblíquo átono, ele se liga a verbo sem preposição. O oblíquo tônico, ele vai se ligar a verbo com a presença da preposição. Dentro desse ponto, esses pronomes oblíquos átonos, em relação ao verbo, eles podem ocupar três posições. É por isso que quando você observa que você está estudando a colocação dos pronomes, significa exatamente onde que você vai colocar esses pronomes, tá? Se você vai colocar esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Nesse ponto, você vai observar essas nomenclaturas aqui. A próclise, a próclise é a colocação do pronome antes do verbo. A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. E a mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Então, nesse ponto, o que você vai analisar é que o pronome ele pode estar em três posições, como eu disse, chamadas de próclise, quando o pronome vem antes, ênclise, quando o pronome vem depois, e mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo. Beleza? Então, agora a gente vai observar uma atençãozinha que eu coloquei e botei uma dica para próclise. Beleza? Atenção, galera, atenção aqui, ó. Jamais, jamais, galera, é jamais, jamais é nunca. Jamais se inicia período com pronome oblíquo átono. Então, quando eu falo assim, pô, me contaram que você irá ao clube. Essa construção ela apresenta erro, porque olha só como o pronome, ó, o pronome oblíquo átono, ele está antes do verbo, mas ele está iniciando o período. O que é uma coisa muito comum aqui no português do Brasil, né? A gente fala me contaram, me falaram, e isso traz erro em relação à colocação dos pronomes. Então, o correto é o quê? Você pegar o pronome e jogar para depois do verbo. Aqui, ó, o pronome oblíquo átono. Que você irá ao clube. Então, ele está certo. Perfeito? Então, quando você observa, essa característica aqui, ó, é uma das que mais aparece prova. Por quê? Quando você coloca jamais se inicia período pronome oblíquo átono, as bancas em muitas provas as bancas trazem sempre uma alternativazinha onde ela coloca o pronome iniciando o período, tá? E aí você vai observar que você tem que marcar aquela letra errada. Tá bom, gente? Então toma cuidado com isso aqui. Podemos guardar a palavra nariz para as regras da próclise. Palavra nariz para as regras da próclise. Rafa, nariz é com Z. Sim, mas esse nariz aqui é com S. Tá bom? Esse nariz aqui você vai ver que é com S. Quando eu falo as regras da próclise,
você vai ter de conhecer exatamente o que a gente chama de palavras atrativas, tá? O que são essas palavras atrativas? O próprio nome diz. As palavras atrativas, meu aluno e minha aluna, são as palavras que elas têm força atrativa em relação ao pronome. Ou seja, elas fazem com que o pronome fique antes do verbo, exatamente porque elas atraem o pronome. Por isso são chamadas de palavras atrativas. E aí o bizu para você gravar, porque cai muito a próclise em prova, a próclise cai muito em prova. Um bizu para você gravar as palavras atrativas é nariz. Beleza? Por que nariz? Ó, o N de nariz é de palavras negativas. Então, quando eu digo assim, ó, não me falaram, por que eu não boto não falaram-me? Porque o não é uma palavra negativa. Repare, o não é uma palavra negativa. Então, o pronome oblíquo, ele é atraído e tem que ficar antes do verbo. Viu? É por isso que aqui, ó, quando eu digo jamais se inicia, repare como se, que é um pronome, ele está antes do verbo. Por quê? Jamais é uma palavra o quê, galera? Jamais é uma palavra negativa. Foi? Advérbios. Advérbios, gente, são palavras na língua portuguesa que indicam circunstâncias, tá? Que indicam circunstâncias. Circunstâncias principalmente de tempo, circunstância de modo, circunstância de lugar, circunstância de intensidade, e assim vai, tá? Então, quando eu falo assim, ó, hoje, olha como hoje é uma palavrinha que me dá a ideia de tempo, me dá uma circunstância temporal. Então, se o hoje é o advérbio, o pronome oblíquo átono, ele vai ficar o quê? Antes do verbo. Perceberam? Ah, Rafa, mas pô, não tem uma ideia da vírgula aí com advérbio? Tem, mas daqui a pouquinho eu falo sobre ela, tá? Pronomes relativos, pronomes relativos. Pronome relativo, principalmente, qual que você tem de reconhecer logo? O que, quando ele puder ser substituído por o qual, e esses aqui também valem, tá, galera? O qual, a qual, os quais ou as quais. O plural também vale. Toma cuidado quando você tem a contração com alguma preposição, né? Por exemplo, no qual, ou quando você vê, por exemplo, na qual, tá? Então, ó, o menino que me viu. Para você descobrir esse pronome relativo, geralmente o que ele está retomando um substantivo, geralmente esse que está retomando um substantivo, e você pode trocar por o qual, a qual, os quais e as quais, tá? Então, ó, o menino que me viu, olha esse aqui como retoma o menino. E olha como eu posso pegar esse que e trazer como o qual. Então, esse que aqui, galera, é um pronome relativo, tá? O pronome relativo também é outro pronome. Ele tem força para atrair o pronome oblíquo átono para ficar antes do verbo. Então, quando eu observo que o pronome relativo está na oração, esse pronome oblíquo ele vai ser colocado o quê? Ele vai ser colocado antes, ó, antes do verbo, em posição de próclise. Pronome oblíquo átono. Beleza? Então, da palavra nariz que nós vimos, N de palavras negativas, A de advérbios, R de pronomes relativos. Eu sei, galera, que você depende também do conhecimento do que é um advérbio, do que é um pronome relativo. Estou tentando aqui te mostrar que assim que você estudar, assim que você aprender, se você quiser, eu faço aulas em relação a essas classes também, tá? Você, quando observar essas classes, você já joga o pronome para antes do verbo. Combinado? Você já joga o pronome para antes do verbo. E aí você vai ver que a questão ela vai pedir em relação a essa posição, se é próclise, se não é, e assim vai. Beleza? O I é de pronomes indefinidos ou interrogativos. Então, o I de nariz é de pronome indefinido ou de pronome interrogativo. Então, por exemplo, quem a trouxe? A ideia de um pronome interrogativo. Aí, olha só como o pronome oblíquo fica antes do verbo. Alguém, pronome indefinido. Olha só como faz o pronome oblíquo ficar antes do verbo. Viram? E o S é de períodos subordinados, galera. Períodos subordinados. Principalmente com as orações, isso aqui é o que mais cai. Com as orações, tá? As orações subordinadas
Adverbiais, orações subordinadas adverbiais. Nas orações subordinadas adverbiais, o que você vai observar? Quando me viu, aqui, a vírgula está marcando o limite aqui da primeira oração. E esse quando, galera, que é igual a logo que, assim que, é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Cara, o quando cai bastante. Se ela é uma conjunção subordinada adverbial temporal, é porque ela introduz uma oração subordinada. Ou seja, esta oração aqui, ó, quando me viu, esta oração aqui, ela é uma oração subordinada em relação à próxima. Então, nesse caso, olha como o pronome oblíquo átono fica antes do verbo. Beleza? Então, quando me viu, assim que me viu, logo que me viu, tá? Tem de gravar essas conjunçõezinhas aí. O quando, o se, o caso, beleza? O como, aqui dependendo do exemplo, como vai ser também uma conjunção que cai bastante, tá? Então aqui a gente fecha a palavra nariz. Então na hora da prova você faz assim, cara. Na hora da prova você faz assim, ó. Caraca, nariz. Ah tá, palavras negativas. Os advérbios, ó, os advérbios, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos ou interrogativos e a subordinação. Em períodos subordinados, né? Subordinação. Deixa eu melhorar aqui para você, porque você merece sempre o melhor. Na subordinação. Beleza? Então aqui, ó, essa é a dica para próclise. Ah, Rafa, pô, quando eu tiver diante da prova, ele vai pedir assim: ah, correta a colocação dos pronomes, do pronome está em qual alternativa? Você se lembrando da próclise, tá? Você se lembrando da próclise, o que você vai fazer? Nariz, coloca lá N-A-R-I-S e vai colocando negativo, advérbio, relativo, indefinido, interrogativo e subordinado. Beleza? E aí você começa a fazer a questão já sabendo quando que o pronome tem que ficar antes. Show? Outros pontos importantes também caem bastante é quando você tem o verbo no gerúndio precedido de preposição em. Quando eu falo em se tratando, olha aqui, preposição em. E olha aqui o verbo no gerúndio. Quando o verbo termina em NDO, ele está no gerúndio. Galera, em mais gerúndio é próclise. Ó, pronome oblíquo átono colocado exatamente antes do verbo, tá? Então, em se tratando de futebol, em se tratando de política, beleza? Preposição em mais verbo no gerúndio é próclise. Preposição em mais verbo no gerúndio é próclise. Frases optativas ou frases, né? Você pode entender também que expressam desejos. Por isso que a gente fala Deus te abençoe, tá? Por isso que a gente fala Deus te abençoe, Deus o abençoe, Deus a abençoe, tá? Mas a gente vai colocar esse pronome antes do verbo. Por quê? Porque é uma frase optativa, é uma frase que expressa desejo. Beleza? Então, aqui são as regrinhas da próclise. A mesóclise, que é a colocação do pronome no meio do verbo, ocorre exatamente com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aqui é mais fácil de você descobrir que são os verbos terminados em gria. Desde que não haja fator de próclise. Por quê? Se houver fator de próclise, as regrinhas que nós vimos no slide anterior, se nós estivermos presentes e percebemos o fator de próclise, a próclise tem preferência em relação à mesóclise. Beleza? Então, repare aqui. Encontrar-te-ei na festa. Caraca, Rafa, eu nunca ouvi isso. E provavelmente você nunca vai ouvir, meu aluno. Você nunca vai ouvir, minha aluna. Tá? Isso é só em prova mesmo. Encontrar-te-ei na festa. O que, por exemplo, como é que você falaria? Você falaria aqui, ó. Te encontrarei. Sim? Ah, te encontrarei na festa mais tarde. 2 pontos.
Eu não posso começar o período com o pronome, sim? E eu não posso usar pronome depois de verbos no futuro. Aqui, como está no futuro do presente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer encontrar, que é o verbinho, jogar o pronome e a terminação "ei" depois. Por isso que eu falo que o pronome fica no meio do verbo. Beleza? O que é, por exemplo, encontrar-te-ia? É o... Pô, cara, te encontraria na festa. Como esse verbo está no futuro, mas agora é um futuro do pretérito, olha aqui, ó, porque está terminando em iria, eu não posso começar o período com o pronome, não posso jogar o pronome para depois do verbo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o pronome no meio do verbo. Aí eu pego o verbo, encontrar, jogo o pronome no meio dele e a terminação ia, que é do futuro do pretérito. Beleza? Então, gente, a mesóclise, você tem de ter atenção a esses dois verbos, ao futuro do presente e ao futuro do pretérito, tá? Toma cuidado para você não errar. Se houver fator de próclise, devemos dar preferência à colocação do pronome antes do verbo. Então, ó, jamais, olha o T aqui, jamais te machucaria, tá? Rafa, mas o machucaria, ele não está no futuro do pretérito? Está no futuro do pretérito. Só que o jamais é fator de próclise. Por quê? Porque o jamais é uma palavra negativa. Se o jamais é uma palavra negativa, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar que deve ter a próclise preferência em relação à mesóclise. Tá? Então toma cuidado. Por quê? Geralmente o aluno foca muito aqui, né? Geralmente o aluno foca muito nesse verbo no futuro do pretérito e se esquece de ver o quê? Que tem uma palavra atrativa aqui. Tá bom, galera? Então toma cuidado com isso. Aí você viu que a mesóclise foi curtinho, foi tudo de bom. A ênclise também. Não tem muito problema em relação à ênclise, não. Por isso que você tem que ter mais preocupação com a próclise. Tá? A ênclise ocorre com os seguintes casos: com orações iniciadas por verbos, exceto os mencionados na mesóclise, ou seja, quais são os mencionados na mesóclise? Futuro do presente e futuro do pretérito. Beleza. Exceto esses dois. Então, ó, entreguei. Eu não posso falar lhe entreguei os documentos. O que eu tenho que colocar? Entreguei-lhe, ó, ênclise, os documentos. A ênclise, só para lembrar, é o pronome depois do verbo. Beleza? Após verbos no imperativo. Galera, imperativo afirmativo. É o verbo que indica ordem. Tá? Ele pode indicar outras coisas? Pode indicar um conselho também, isso vai depender do contexto, mas em regra é ordem, tá? Então, ó, ligue para seu chefe e diga-lhe, não é e lhe diga, é diga-lhe, porque o diga aqui, ó, tá indicando ordem. E aí o pronome fica depois do verbo, beleza? Depois de qualquer sinal de pontuação, hoje, aqui galera, esse ponto aqui que eu queria falar. O hoje não é um advérbio? É. Mas se ele estiver isolado pela vírgula, a vírgula, ela repele o pronome, ó, ela repele o pronome para depois do verbo. Então, preste atenção em relação a isso aqui. O que a gente viu na próclise? A gente viu na próclise que o advérbio é fator de atração. Então, quando você tem um advérbio, por exemplo, hoje me encontro. Se este advérbio estiver isolado por vírgula, hoje, vírgula, a vírgula faz isso aqui, ó, pum. A vírgula faz isso aqui com o pronome e joga o pronome para depois do verbo. Beleza, galera? E joga o pronome para depois do verbo. Eu coloquei qualquer sinal de pontuação ali, mas é importante você entender que a vírgula é a que mais aparece. Então, você viu o advérbio, mas o advérbio está isolado por vírgula, você vai colocar esse pronome para depois do verbo. Beleza, galera? Viu? Então, vamos lá. Em relação às questões. Olha que legal. 2021, fresquinho. Foi prova da Caixa, tá? Técnico bancário. A colocação do pronome oblíquo átero, pronto. Aí aqui você já tá na sua cabeça assim, ó.
próclise, ênclise e mesóclise. Próclise, nariz. Mesóclise, futuro do presente, futuro do pretérito. E a ênclise, exatamente com verbo do imperativo, para não começar o período com um pronome, frases que expressam desejo. E aí você já vai organizando na sua mente o que você tem que pensar em relação à questão. Então, ó, poder-se-á levar a educação financeira para as salas de aula, o que será muito proveitoso. Galera, o poder-se-á é o poderá, que é o futuro do presente. Sim? Poderá. Olha aqui o pronome como está entre o verbinho. Beleza? Como eu não posso começar se poderá, nem poderá-se, o que eu faço? Eu deixo essa mesóclise aqui. Cara, essa letra A por enquanto tá legal. Vamos ver as outras? Nos perguntam aqui, ó. Eu já coloquei o pronome para começar o período. Não tem como. Isso aqui tá errado. Então perguntam-nos. As famílias nunca, olha o nunca aqui como uma palavra negativa. Então você tem que puxar o pronome exatamente para cá. Aqueles os quais, ó, aqueles os quais, olha como que retomo aqueles e pode ser trocado por os quais. Então aqueles que se relacionam, beleza? Se relacionam, compreenderia-se, galera, aqui o iria, ó, esse iria é futuro do pretérito. E depois de verbos no futuro, eu não posso colocar o pronome. Então ficaria compreender-se-ia, tá bom? Então teria que usar o que aqui? Teria que usar a mesóclise. Teria que usar a mesóclise. Perfeito? Então pra gente a resposta fica a letra A mesmo. A resposta fica a letra A, marca aí. Beleza? Viu? Você viu que para eu fazer a questão, eu observei as palavrinhas e o verbo também, no caso do futuro ali, a que o pronome se refere? Ou com as quais os pronomes estabelecem contato? Beleza? Então, essa é a forma de você fazer. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, aqui ó, 2021 Banco do Brasil, agente comercial. Foi a última prova do Banco do Brasil. Segundo as exigências da norma padrão da língua, a Associação Brasileira de Mercados Financeiros publicou uma diretriz de segurança, na qual, na qual aqui, lembra que eu mostrei esse pronome relativo, que retoma a diretriz de segurança? Então, na qual se mostra. Beleza? Na qual se mostra. Então, essa aqui tá fora. A segurança de informação já, galera, o já é um advérbio. Ok? Já é um advérbio. Então, se o já é um advérbio, C tem que vir aqui para frente. Então, a B tá fora. Naquele evento, ninguém tinha se... Olha como ninguém é um pronome indefinido. Então, eu tenho que puxar o C aqui, ó, para antes do verbo. Perfeito? Apesar das dificuldades encontradas, o sempre, galera, também é um advérbio. Então, o nos tem que vir aqui para frente, ó. Tá fora, então só sobrou a letra E. Tem nem como pensar. Quando a privacidade dos dados bancários é mantida, ó, aqui terminou a primeira oração. Como nos garantem as instituições, esse como está na ideia de conforme. E aí, se está na ideia do conforme, isso aqui é uma subordinada adverbial conformativa. Então, o pronome fica certinho antes do verbo, porque você está dentro de uma subordinação, tá? Agora, você viu que as outras, você já conseguiria ter eliminado por conta das regrinhas da próxima. De advérbio, caiu o pronome indefinido, viu? Caiu o pronome relativo. Aí você, na letra E, ficou indo, caraca, Rafa, eu não sei ali. Pô, mas você conseguiu eliminar as outras, cara. Então, com certeza, você acertaria a questão. Ó, assim como no trecho e ainda perplexas, encaminhava-nos para a escola. A colocação do pronome destacado respeita a norma padrão da língua em pediria-lhes. Galera, pediria é futuro do pretérito, estão vendo? Então aqui, como que deveria estar?
deveria estar na mesóclise. Beleza? Então A tá fora. A curiosidade, não. Palavra negativa. O nós tem que vir para cá. Ó. Tá fora. O prazer, que. O prazer, o qual. Aqui, ó. Troca por o qual. Então isso aqui é um pronome relativo. O C tem que vir para cá. Poucos se impressionam. Opa, poucos é pronome indefinido. Então tá colocado antes. Opa, deixa essa letra D aqui. Nos perguntamos. Peraí, eu não posso começar a frase com pronome oblíquo. Então a resposta, galera, letra D. Aqui. Beleza? Para o Banco da Amazônia 2021. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, em quando as carreiras tradicionais saturam-se, ou quando, ó. E aqui, Rafa, mas está longe. Mas repare que o pronome faz parte da oração. A oração termina aqui, ó. Como o pronome faz parte da oração, eu tenho que jogá-lo para antes do verbo. Então a A está fora. Porque essa oração aqui é uma oração subordinada. Eu mostrei o quando para vocês na aula. Eu mostrei nos slides ali. Então esse pronome tem que ficar antes do verbo. Caso os responsáveis pela limpeza urbana... Ó, a oração está terminando aqui, ó. Olha a vírgula marcando o limite da oração. Nesse ponto, esse C tem que vir para cá. Porque o caso também traz uma oração subordinada. É uma subordinada adverbial condicional. Então tá fora. As empresas têm mantido-se. Galera, quando os verbos terminarem ado e ido, eles estão no particípio. Tá? Eles estão no particípio. E eu não posso colocar o pronome após o particípio, tá? Então, as empresas têm se mantido, seria melhor, tá? Eu não posso colocar esse pronome aqui depois do particípio. Então, a C também está errada, tá? Os dirigentes devem esforçar-se. Opa, galera, aqui, ó, o verbo terminando em R, ele está no infinitivo. E a ênclise ao infinitivo, ela é bem vista, tá? A ênclise ao infinitivo, ela é bem vista. Vamos deixar a letra D aqui. Os trabalhadores das áreas rurais nunca... Olha o nunca aqui. O nunca é uma palavra negativa. Então, essa letra E está fora. Vamos exatamente de letra D de dado. Aqui, galera, ele mencionou em relação à locução verbal, né? No caso ali, um tempo composto, mencionou em relação à locução verbal. Nesse caso, o que é uma locução? Quando você tem dois verbos. O último verbo, se ele terminar em ado e ido, no caso ali da questão, se ele terminar em ado e ido, ele está no particípio. E a ênclise ao particípio não é permitida. Então você teria que jogar o pronome para outra posição, depois do verbo auxiliar e tudo mais, beleza? Então, toma cuidado só com essa locuçãozinha aí. Quando você tem essa locução, se o último verbo, ali no caso, como o verbo está se ligando ao mantido-se, ó, mantido-se. Se ele tiver terminado com ad e ido, ado ou ido, você não pode colocar um pronome depois. Combinado? Então, toma cuidado, questãozinha mais chatinha essa aqui. Foi? A norma padrão, em sua variedade formal, prevê uma organização da frase em que a observância da colocação pronominal é fundamental. O pronome está empregado corretamente, tá? Ninguém definido. Então o me vem para cá. Tá fora. O subconsciente boicota-nos a todo momento de nossa vida. Beleza. Deixa aqui, não tenho palavra atrativa e tal. Posso colocar próclise? Posso. Posso deixar ênclise? Posso também. Deixa essa letra B. O ser humano o qual, olha como esse aqui é um pronome relativo. Então esse C, ó, tem que vir para antes do pronome aqui. Esse tá fora. Boicotaremos. Não posso botar o nos depois de verbo no futuro. Não posso botar. Aqui teria que ser o quê? Aqui, galera, teria que ser a mesóclise. Aquele pronome teria que ficar no meio do verbo. Beleza? Então a D tá fora. Se considerar mau menino é justificar o não merecimento da felicidade. Eu posso começar, galera, com pronome? Não posso começar com pronome. Então, pra gente, a resposta fica a letra B
de bolota, galera, fica a letra B de bolota, tá? Toma, você tá vendo? As provas, a 6 Gran Rio, ela vem teoricamente na mesma característica. Ela vem teoricamente na mesma característica. Toma cuidado para você não pecar numa falha ali. A questão da locução do tem mantidos, ela é um pouquinho mais puxada. Mas se você pegar a ideia do particípio, você também já mata. Beleza? O termo destacado foi usado na posição correta, segundo as exigências, em. Aqui, se você observar, ó, tu já pode ir para a oração. Ó. Caso, olha o caso aqui de novo. Então, aqui, ó, é subordinada adverbial. Então, ó, caso se esgotem. Tá fora. Os cientistas nunca. Pô, se você não percebeu nunca, o não, o sempre, você está dando mole, tá? Porque o nunca. Olha como o nunca aparece em prova. Quando as substâncias tóxicas. Ó. Quando? Olha o quando de novo. Quando as substâncias tóxicas se alojam. Se as fontes de energia alternativas se esgotarem, por que o pronome está antes? Por conta do se. O se, aqui nesse caso, é uma conjunção subordinada condicional. Repare, se as fontes se esgotarem, nesse caso, esse se não é um pronome, é uma conjunção condicional, porque esse se pode ser trocado por caso. Caso as fontes de energia alternativa se esgotem, tá vendo? Se as fontes de energia alternativa se esgotarem, então esse se não é um pronome, é uma conjunção. Então aqui, ó, como é uma subordinada, essa D tá legal. Uma das exigências é que o ser humano sempre é advérbio, galera. Se sempre é advérbio, você vem para cá. Beleza? Então a letra D é a nossa resposta. Beleza? Próxima questãozinha. O pronome oblíquo está colocado de acordo com a norma padrão. Por que eu sempre sublinho? Porque às vezes está pedindo incorreta, né? Então, só para eu organizar o meu raciocínio, que ele quer de acordo com a norma padrão. Eles estão por toda parte, mas ninguém nota-os. Olha o ninguém aqui, galera. Ninguém é um pronome indefinido, então ó, o hoje tinha que vir para cá. Vivemos em uma sociedade que pouco se importa com essa questão. Uma sociedade a qual tem um pronome relativo aqui, não é verdade? Vamos ver as outras. Se encontraremos. Não, aqui, ó. Verbo no futuro. Verbo no futuro. Verbo no futuro, esse aqui tinha que ser o quê? Esse aqui tinha que ser mesóclise. Mesóclise. Então tá fora. Nos sensibilizamos. Esse nós não posso começar aqui, tá fora. É preciso trabalhar para que se resolva esse se aqui, ó. Esse se, ele tem que vir antes do verbo, porque esse para que é uma subordinada. Subordinada, é uma conjunção subordinada adverbial final. Beleza? Então, nesse ponto, se eu tenho uma subordinada, é preciso trabalhar com a finalidade de que, então, uma subordinada adverbial final, a próclise, porque eu estou na subordinação. Beleza? Então, essa aqui está fora. Essa aqui está fora. A resposta para a gente fica a letra B de bolota. Fica a letra B de bolota. Beleza, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já chegamos. Falta só mais uma. O pronome oblíquo está colocado de acordo com a norma padrão em. Deixa eu ver se eu botei o gabarito na outra ali. Não. Botei ali B. Marquei a B pra gente. Beleza? Não, acabei que repeti a questão aqui sem querer, né? Repeti a questão sem querer pra gente. Foi mal, galera, repetir aqui. Então a gente finaliza, tá? Eu não vou fazer a questão repetida, né? Então a gente finaliza aqui mais essa aulinha, beleza? Qualquer dúvida, galera, deixa aí nos comentários, né? Por favor, inscreva-se no canal, comenta, manda para seus amigos, ajuda a gente nesse ponto aí, por favor, beleza? Se você puder deixar seu like, seu comentário, se você puder compartilhar, eu agradeço bastante, beleza? Tamo junto e até a próxima.